E aí pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bateras School. Na edição de hoje do Batendo um Papo, a gente vai receber um cara que com certeza todos nós já ouvimos. Especialmente nós aqui do Rio Grande do Sul, que já tocamos em bailes gaúchos e que já tocamos música sul-rio-grandense. Estou falando do Ricardo Arenaut. Para mim, particularmente, é muito legal poder recebê-lo para esse Batendo um Papo, porque minha criação musical foi no meio gauchesco e com certeza, quando eu pude vê-lo hoje, ele disse, prazer. Eu disse, não, eu já te conheço faz tempo, desde a década de 90. Então, Ricardo, cara, muito bem-vindo. Brigadão pela disponibilidade, pelo carinho, pela tua acolhida, assim, desde que chegou aqui na Bateras. Bem-vindo. Prazer é meu estar aqui, muito mesmo. Sou muito feliz, muito honrado em estar aqui na Bateras School e batendo esse papo contigo aí, Gustavo. Que legal. Então, bom, pra gente começar, assim, Ricardo, a história, queria que tu falasse da tua história. Como foi o teu começo na música? Como tu chegou, assim, e virou batera? Virei batera assim, Gustavo. Eu nasci numa família que a música era diária. Meu pai era batera também, além de batera ele tocava banjo e tocou rabeca também. E... Eu vou fazer um parênteses, tá? Pra quem não conhece a rabeca, podia que tu falasse um pouco da rabeca. É um violino campeiro, vamos dizer assim, um violino que toca mais baixo aqui, não tem aquela técnica de violinista, mas é um violino que toca bem simplão assim e que tem um som mais caipira mesmo. Meu pai começou com isso e eu tinha 4 irmãos mais velhos que eu era a rapa do tacho e desde que eu nasci eu estava no meio dos instrumentos, porque todos os ensaios eram na minha casa. Isso aonde? Em Santa Clara do Sul, no interior de Lajeado, e até 5 anos eu só falava alemão. Eu nasci numa pequena vila, onde quando eu fui entrar no colégio, no primeiro ano, que eu aprendi a falar português, comecei a aprender a falar português. Até ali, e o alemão que eu falava não era o alemão que se fala na Alemanha, era um alemão de 200 anos atrás. Dialeto, exatamente. Mas que hoje me ajuda muito, que volta e meia a gente faz umas turnês na Alemanha, e isso me ajudou bastante. Mas nesse clima de familiar, meu pai sempre tinha, os meus irmãos eram obrigados, antes do almoço e antes da janta, se reunirem para fazer um som. Obrigados. Não tinha história, entendeu? E como era um lugar pequenininho, não tinha problema. Então eu estava sempre no meio da música. Com 8 anos eu comecei a tocar uma bateria, meu pai disse, senta na bateria e começa a tocar aí. Aí começou a me dar umas pequenas aulas, uns toques, e com 9, 10 anos eu já tocava samba na bateria, e porque meu pai, mesmo sendo alemão e germânico, ele tocava banjo e do lado eu tinha que tocar bateria, e ele só tocava samba, porque ele sempre dizia assim, meu filho, samba é a melhor música do mundo, é o melhor ritmo do mundo, tu tem que tocar samba. Legal. E eu nasci mesmo falando alemão e nesse clima interessante, assim, sempre valorizando a música brasileira, era Trem das 11, era os Garotos, Demônios da Garoa, o Paulinho da Viola, eu já ouvia desde pequenininho, então eu tive essa raiz assim muito forte, ali eu comecei. Depois, crescendo, então é intuitivamente. Intuitivamente, meu pai dava uns toques, mas... Depois, claro, com adolescente eu comecei a fazer umas bandas de blues, eu me mudei para Lajeado, já era capital, saí do interior, saí da colônia, né, tá em Lajeado, conheci várias pessoas que tocavam e aí eu comecei a tocar, a fazer um som com o pessoal e o pessoal se impressionava com o que eu tocava. Aí teve um primeiro festival em Lajeado, no qual eu ganhei melhor instrumentista e aquilo, eu tinha uns 14 anos, e aquilo me deu ganhei melhor instrumentista, né? Acho que eu sou bom nisso. Acho que tem algum valor nesse negócio, né? Que legal. E aí, segui no baile, com 17 anos eu me mudei para Porto Alegre, porque eu passei na faculdade de jornalismo, na PUC. E a faculdade de jornalismo é uma faculdade muito dinâmica, principalmente a FAMECOS lá na PUC, e comecei a conhecer outros músicos lá que também cursavam lá, inclusive o Carlos Gerbasi era meu professor. E quando eu peguei uma batera, o pessoal, peraí, só um pouquinho, tu não é jornalista, cara, tu é batera. Fazendo aqui? Aí o pessoal em Porto Alegre mesmo começaram a me chamar para fazer uns trabalhos, mas aí eu vi a necessidade de largar o jornalismo, voltar para minha terra e começar a estudar realmente aí com 19 anos, eu comecei a estudar bateria 8 horas por dia,
fincado. Uma vez por semana eu ia a Porto Alegre para fazer aulas com o Daniel Lima. E também comprei um piano. Daniel Lima, o percussionista da OSPA. Com ele aprendi a teoria, técnica, leitura. Né? Inclusive fiz muitos cachês na OSPA, já comecei, ele me botou nas roubadas lá, eu ia lá na OSPA fazer uns cachês e tal. E aquilo me deu um up grande assim, na questão técnica e da teoria também. Sim. Voltei a Porto Alegre com 21 anos, já com uma bagagem boa, tocando um pouco de piano também, comecei a estudar piano também, harmonia, que ele dizia, um bom baterista tem que estudar harmonia. E aí, comprei um piano, comecei realmente a estudar piano, e na escola que eu estudava piano, o cara me fez uma proposta para eu vir a Porto Alegre. Fui a Porto Alegre, ajudava na escola, era secretário, colava cartaz na rua em Porto Alegre, até um dia chegar um aluno dele e dizer assim, pô, tu não quer fazer parte de uma banda, de uma cantora que está começando, e a primeira banda dela, eu digo, pô, eu tô por qualquer uma, né? A cantora era Adriana Calcanhoto. Uau, pois é. Legal. Comecei, foi meu primeiro trabalho em Porto Alegre, e tinha o diretor do espetáculo, era o Luciano Alabarce, né? Que é o cara que é o mentor do Encena, e sempre foi um grande diretor, e com ele eu aprendi que não era só tocar, mas também tinha uma questão artística. Ele trabalhava muito a questão artística, de posicionamento, de comportamento, de postura profissional e tal. Então, eu fiz o primeiro show com a Adriana Calcanhoto e a partir dali, cara, eu nunca mais parei de trabalhar. Porque eu toquei num lugar super badalado na época, que era o Porto de Elias, todo mundo me viu tocar ali e, pô, a partir dali, cara, eu tinha trabalho, eu não conseguia dar conta da agenda, a agenda encheu. E a partir disso aí, eu comecei a desenvolver. Eu trabalhava com vários estilos, cara, porque eu vim do interior, a gente tocava baile, eu tocava uma banda de rock, que fez o rock unificado junto com os Engenheiros do Havaí, em 86, o Gigantinho lotado, aquela loucura toda, tocava rock pesado, punk rock, e aí tocava MPB um pouco, era uma salada de fruta. Isso foi a década de 80. No final... A Adriana já um pouco antes, né? A década foi 84, comecei com ela. 84 com ela. Exatamente. Depois ela foi pro Rio, me fez o convite para ir junto com ela, fazer a vida lá, mas eu, cara, eu mal conseguia me manter em Porto Alegre. Sim. Ir pro Rio de Janeiro para mim era uma coisa, cara, assim... De Santa Clara pro Rio é muito, né? E outra coisa, aí eu me dei conta, cara, eu não sei tocar muito bem samba, apesar de ter aprendido a tocar samba lá cedo, mas eu não era, né? É a minha praia. Aí, o que eu fiz, cara? Eu fiz um intensivo na noite em Porto Alegre. Toquei um bom tempo na noite também. E depois, cara, quando eu saí da noite, toquei uns 3 anos, eu tive o convite do Geraldo Flack para entrar na banda dele. Nossa. Que aí já é um patamar bem legal. Eu entrei na banda dele e para mim foi assim uma virada de página muito grande. Que com ele eu consegui desenvolver meu trabalho instrumental, né? As linguagens instrumentais, muito mais propriamente dito. E com ele eu acompanhei a Nana Caymmi, o Ivan Lins, várias turnês com o Ivan. Inclusive hoje eu tenho aqui um CD que saiu ano passado, que o Ivan Lins lançou ao vivo, Geraldo Flack e Ivan Lins no Teatro São Pedro, né? E o Ivan fez questão de lançar esse disco. Então a década de 90 começou com o Geraldo Flack, eu comecei a tocar música regional aqui no Rio Grande do Sul, que eu não tocava, e hoje estou aqui fazendo um workshop de música regional, basicamente falando, dos ritmos nossos. É aí que eu ia chegar, quando é que entrou a... Pois é, cara, eu não tocava música regional, eu achava, não fazia parte do meu convívio, nem na minha família, lá no interior, e nem assim no meu mundo em Porto Alegre. Só que eu conheci o Rui Biriva na noite e ele me fez um convite, que disse, pô, tu toca tri bem samba, cara, que era a minha onda, assim, um pouco tocar música brasileira. E, pô, é vaneirão, cara, é samba, é um samba mais durão, assim, tu podia tocar na minha banda? Eu não tenho banda, ele disse. Eu digo, cara, vou lá na tua casa amanhã. Fomos lá, conversamos. O primeiro show que eu fiz com ele, o gaiteiro era o Luiz Carlos Borges, foi em Soledade. Nossa. Nunca me esqueço, um dos maiores acordeonistas aqui do Rio Grande do Sul. Claro, ícone. Ícone. E o Luiz Carlos Borges, pô, o guri é legal, é meio verdão, não sabe nem o que é um chamamé, uma chacareira e tal. E eu comecei, eu sempre curioso, digo, pô, Borges, como é que é esse negócio? E o Borges me encheu uma discografia, me deu vários toques nos ensaios, disse assim, pô, cara, ouve isso, ouve aquilo,
entrei na banda do Luiz Carlos Borges. Pá. Em 2 anos, cara, eu tava gravando assim discos do Gaúcho da Fronteira, do Elton Saldanha, os Fagundes, Zé Cláudio Machado, fora todos os festivais, que a cena de festival naquela época era muito grande. Forte. Então a gente tinha esse prazer de tocar com todos os artistas gaúchos, né? E não só da gauchada, também os artistas que faziam uma ponte para uma coisa mais moderna, tipo o Tambo do Bando, né? Que o Kiko Freitas fez parte no início. Bom, e aí tem Bebeto Alves, Piotr Clegir, que é isso também. E a partir daí, na década de 90, eu gravei muitos discos de música regional e no estúdio aprendi a ser econômico. No estúdio tu tem que ser econômico como batera, porque o groove ele, regional ele tem algumas coisas, ele é simples, mas tu tem que ter umas pegadas, assim como qualquer estilo, né, cara, para tocar um funk, para tocar um sertanejo, para tocar um samba, tu não pode poluir, principalmente o baterista. Então eu aprendi bastante em estúdio, né, que eu era rato de estúdio nessa época também, e tive o prazer com o Luiz Carlos Borges de viajar muito para a Argentina, em festivais que duravam a noite inteira, e nessa noite inteira a gente ouvia somente ritmos em 3 e em 6/8. Nossa. Não tinha 2/4, não tinha 4/4, entendeu? Que legal. Então eu não dormia, eu ouvia aqueles caras tocando bombo ali, cantando aquelas canções, era muito interessante. E os festivais lá começam 7 da noite e terminam 7 da manhã. Nossa. Com criançada, é um lance muito seguro, não tem violência, é só familiada. Que legal. E eu peguei esse astral assim, tive essa sorte de conviver muito. Olha, na década de 90 eu fui umas 15 vezes para Buenos Aires. O disco do Geraldo Flacco, o Atitude, foi gravado em 96 num estúdio em Buenos Aires. Eu fiquei 20 dias morando lá gravando esse disco. Imersão mesmo. Imersão, porque lá tinha um estúdio com piano de cauda, estão inteiro, e a gente gravava em live, né? Todo mundo massa. junto, né? E um discão baita de um som, assim. E então foi isso. E aí eu organizei essa coisa da música regional e na década, aí chegou os anos 2000, chegou o momento e deu a sorte de ter um convite de uma rapaziada que hoje é o Quarteto, né? De fazer parte do Quarteto. Como começou o Quarteto? Que muito importante. É uma referência hoje, né? O Quarteto faz 16 anos esse mês, tá? E o Quarteto começou exatamente em 2001, a convite do Juarez Fonseca, que era curador de um projeto do Santander Cultural que se chamava Encontros Insólitos. Encontros de coisas muito diferentes. E ele convidou o Júlio Riso, trombonista da OSPA, com o Hilton Vacari, que tocava com o Borghetti, Renato Borghetti, que era um nego velho tocando aquele violão bem nego velho mesmo. E fez o convite para os dois. Os dois toparam a parada, só que eles disseram assim, pô, só nós dois não vai dar certo, vamos convidar um gaiteiro. E o Luciano Maia estava vindo de Pelotas para Porto Alegre, tocando no Ocidente com o artista lá, com o Bebeto Alves, e eles foram os dois convidar ele. E aí os três disseram, pá, mas precisava de um ritmozinho. Aí o outro disse, não, mas o Ricardo tá sempre lá no estúdio, que o Wilton tinha um estúdio chamado Da Capo, tem até hoje. E aí me fizeram o convite, só que quando eu entrei, o lance é o seguinte, eu sou batera, né? Só que não tinha contrabaixo na banda, não tinha baixo. Era os 4 e deu. E aí, trombone, violão, acordeon. Aí eu olhei pro kit e digo, cara, vai ser difícil. Aí, bom, botei um cowbell no pé esquerdo. Naquela época eu tocava batera. Nunca tinha tocado percussão. E aí, daqui a pouco eu digo, cara, mas esse negócio não soa. Eu tocava e não soava, cara. Eu digo, cara, vou desistir do negócio, porque vou chamar um percussionista, né? Aí os caras disseram, não, mas cara, tu conhece os ritmos, inventa um jeito de tocar esses ritmos aí, cara, dá um jeito. Te vira. E aí, nisso aí eu acoplei um pandeiro para fazer os vaneirões, um bombo legueiro para fazer o chamamé, a chacareira, né? E um cowbell para fazer a milonga. E tirei surdo, fiquei com 2 ride, né? Comecei a trabalhar os rides, um chimbal, cowbell, e puxei a caixa para a esquerda e botei aqui no meio um downback, que é da família do djembe. Tocava africano.
para dar uma linguagem diferente na batera, para o contrabaixo não fazer falta. Sim. E cara, não é que deu certo? Nossa. Deu uma linguagem, a coisa ficou interessante. E só que a gente fez esse show só com músicas conhecidas, gauchescas. Releituras. E alguma coisa da Argentina. Só que depois a gente pensou, nós não podemos parar por aqui. Ainda não se chamava quarteto. Não, era só um grupo, né, que estava lá fazendo esse encontro insólito. Logo após este primeiro show, a gente se olhou assim, gurizada, não dá para parar. Que legal. Aí a gente sentou e aí a poeira baixou e nós começamos a pesquisar LP, fez todos os festivais, melodias, Argentina, Uruguai, o que tem, a essência, cara, mas nós não conseguimos ter no repertório, cara. Por quê? A gente chegou à conclusão que os criadores da nossa cultura, aqui que a gente tem, o nosso nativismo, o regionalismo, o Paixão Cortes ainda está vivo, ele está entre nós ainda hoje. Então, como cultura, é muito jovem. Sim. Nós somos muito jovens, portanto nós temos poucas músicas no nosso repertório, no nosso folclore, né? E muito do nosso folclore veio de Portugal, veio da Espanha. E aí nós chegamos à conclusão, rapaziada, como a coisa é nova, vamos se inserir na atualidade e colaborar com coisas novas, com melodias e harmonias e vamos fazer a nossa história dentro desse regionalismo gaúcho aí. Bem consciente isso. Sim, isso foi um ponto que não deu, a gente não conseguia montar um repertório que a gente se agradasse, entendeu? E a gente resolveu então, não que não tinham músicas boas, mas para fazer música instrumental, não é bem assim, cara. Tu tem que ter uma harmonia, a melodia tem que falar no coração, o trombone com a gaita, tem que conversar. E aí, volta e meia, a gente compôs uma música, o Wilton, na verdade, compôs uma Tá Bonito, que a gente ganhou segundo lugar no Musicanto, um festival que o Lenine já ganhou, que muita gente importante ganhou. A gente chegou lá e, como música instrumental, a gente quase venceu o festival. Que legal. E a partir dali a gente viu que esse era o caminho mesmo. A gente fez um laboratório de 2 anos, 2 vezes por semana, compondo e se encontrando. Gravamos um disco e o primeiro disco lançamos em 2005 e ganhamos no Prêmio Açorianos melhor espetáculo, melhor disco regional, disco do ano. Nossa. E eu ainda ganhei melhor instrumentista regional. 4 prêmios. Tá, mas só um parênteses, Ricardo. Antes tu já tinha ganho Eu tinha ganho já em 96 também Açorianos. Exatamente. Com quem? Eu ganhei 96 e 2002. Música, eu ganhei Açorianos de MPB, primeira vez, de música popular. Depois eu ganhei de baterista, uma coisa assim, e depois com o quarteto foi de músico regional. Que legal. Foi o disco do ano e eu ganhei músico regional também. E aí isso aí deu uma moral muito grande pro quarteto, né? A gente fez depois disso aí, a gente se estabeleceu assim, a gente conseguimos a Natura, né? A gente fez turnê 8 capitais no Brasil pelo Natura. Que legal. A gente aprovou Petrobras também, fizemos 5 capitais. A gente aprovou mais um outro projeto junto com a Pata de Elefante e a Camerata, que a gente viajou juntos de ônibus também a algumas capitais. Sim. E logo depois a gente conseguiu também, a gente foi convidado para tocar em Paris. E como eu falo alemão, fiz algumas relações em 2005 com o Expresso 25, que é um grupo que foi para a Alemanha, eu fui junto, conheci um produtor lá, que inclusive está por aqui hoje, e a gente já foi 2 vezes para a Alemanha, e em maio de 2018 estamos já com a agenda marcada, a primeira quinzena toda lá. Tem show em Munique, tem show em vários lugares. Então a gente conseguiu com a música instrumental, e eu também consegui me estabelecer um pouco mais artisticamente, né? Sim. Não só como percussionista e tal, como baterista, acompanhante, mas hoje eu tento fazer essa carreira andar, dando workshop aqui na escola, mostrando um pouquinho do que a gente aprendeu nesses 30 anos de estrada e tal, né? A gente quer saber, essa história da nossa cultura gaúcha, que como tu disse é bem recente, conta um pouco pra gente da história, da nossa origem, de onde veio a nossa música. E quando a gente fala da nossa música, é isso que a gente toca nos fandangos gaúchos aí,
maneira, shot, milonga, enfim. Falasse um pouquinho pra gente sobre essa história toda aí. As nossas origens musicais. Nossas origens musicais, eu entendo elas assim, porque a gente tem a fronteira, a gente faz fronteira com o Uruguai e a Argentina. E na época da formação do nosso folclore, das nossas origens, não tem como a gente fazer a fronteira com Uruguai para baixo, Argentina do lado, e o Brasil, nós somos brasileiros, mas com o Brasil, o samba, o baião, o Asa Branca, o Luiz Gonzaga, tudo isso, o samba de origem, o carnaval, tudo está na nossa veia. Sim. O que aconteceu, eu acho, assim, ao meu ver? Pela história dos missioneiros espanhóis virem ali para as missões, como eu toquei muitos anos, toco muitos anos com os Fagundes, e viajei muitas vezes com o tio Nico, e várias vezes eu falava bastante com ele. Acredita-se que, por exemplo, Pelotas teve as charqueadas. Uma das primeiras, foi a cidade mais rica do Rio Grande do Sul no início. Só que os burros que levavam o charque até Minas Gerais pela 116, na época só montanhas, os burros vinham de Santiago del Estero, aonde é feito o bombo legueire, é onde vem a chacareira. Os burros vinham de lá, mas quem trazia esses burros? Pessoas do lugar que traziam junto a cultura. Os missioneiros espanhóis, querendo ou não, nas missões, traziam, né, da Argentina e do Uruguai a música junto, a cultura. Então o Rio Grande do Sul ele foi invadido não só por ser brasileiro, até eu vou te dizer, a distância de São Paulo para cá é maior, às vezes, né, do que para Buenos Aires ou aqui na fronteira com Uruguaiana, que são 600 quilômetros, né? E, o Uruguai é menos ainda, são 400 quilômetros. Então, São Paulo são 1000 quilômetros, né? Curitiba são 800 quilômetros. E na época, eu acho que a proximidade com o lado espanhol nos deu bastante essa influência, mas como nós também temos o vaneirão aqui, né, e o shot, vem lá de cima. E o primeiro vaneirão gravado com bateria, que é o assunto hoje, foi gravado pelos irmãos Bertucci, de Caxias do Sul, e no disco está lá, Samba Campeiro. Samba Campeiro. O nome do ritmo é Samba Campeiro. Essa é a origem do vaneirão. Eu falei com os Bertucci, isso pessoalmente, numa ida para Caxias, lá com os Fagundes, estavam fazendo uma coisa junto, eu fui lá, falei com o Delmar, e aí, como é que é essa história da bateria? Não, é isso mesmo. Mas quem foi que gravou? Como é que foi? O cara chegou e disse, toca um samba. Porque os bailes, o início, falando do início de novo, dos bailes era o quê? Era uma gaita, um violão e um pandeiro. Isso. É isso que a gente faz no quarteto, só que tem um trombone de extra, né? E também é isso que animava os bailes, entendeu? E tinha muito instrumento de sopro. O que a gente faz não é nada de novo. Na verdade é replicando o que eu acho que se fazia lá antigamente, no tempo que não tinha caixa de som. Entendeu? O instrumento de sopro fala, né? Fala ainda, né? E sempre teve isso. Então eu acho que e o samba sempre foi muito presente aqui no Rio Grande do Sul. Pô, tem Lupicínio Rodrigues, tem tanta gente importante que é importante, né? E eu acho que nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes do Brasil, pelo contrário, a diferença que a gente tem é que nem o nordestino perante, por exemplo, mais o sul. É diferente do Rio? O Rio não é diferente de São Paulo, ou o samba paulista não é um pouco diferente do carioca. Nós temos o samba de verdade aqui, o samba mesmo, né? A gente tem escola de samba, tem tudo, mas tem o vaneirão, que é eu vou dizer talvez uma palavra, não sei, não é uma caricatura, mas é uma forma de tocar o samba gaúcha mesmo, bem campeira, com bombacha, com lenço, né? Então a vaneira não tem nada a ver com a Havana. Existem estudos sobre isso, até um grande amigo meu, Arthur de Faria, defende que veio da habaneira, cubano, que veio pelo lado de lá. Depois que eu falei com os Bertucci, não quero contrapor o meu amigo, mas já contrapondo, mas eu acredito que é mais razoável a gente dizer que é um samba mais simplificado, mais com gaita. E outra coisa, vamos lembrar, né, que dois gaúchos fizeram história na música brasileira, que é um é daqui de Santa Cruz, né, Chiquinho do Acordeon, e o Radamés Inátali.
naquela época, na Rádio Nacional, idos dos anos 40 e 50, e o batera era o Luciano Perrone, um Catarina, tá? E eles, com certeza, também têm uma influência em tudo isso, e isso acho que tem que até ser pesquisado. Por exemplo, o Tasso Bengel, o acordeonista, ele era do Conjunto Farroupilha. E o Conjunto Farroupilha era garoto propaganda da Varig. Viajava o mundo inteiro tocando música regional. E, se eu não me engano, o Tom Jobim, não sei qual bossa nova, foi a primeira execução foi do Conjunto Farroupilha, pois tinha um vocal maravilhoso. E eles tocavam piochado, mas era música brasileira. Sim. Então essa coisa de que o gaúcho é diferente, mas é brasileiro como qualquer outro brasileiro. Se a gente for lá no norte, lá na Amazônia, pô, o boi, né, o boi bumbá, o maracatu do Pernambuco, cada lugar tem seu toque, sua peculiaridade, mas nós somos brasileiros na essência e a gente colabora no Brasil com algumas influências argentinas e uruguaias, espanholas, no caso, né? Sim. Eu acho isso, sabe? Ah, mas então, de certa forma, para ti é natural que a gente não tenha música nativista estourada no Brasil inteiro? O que tu pensa desse assunto? Esse assunto é sério. A gente não vai ter isso aí, porque existe, acho que não é ritmicamente, o problema não é o ritmo, nem a harmonia. O problema, se há algum problema, eu acho que não há problema, é que a música nativista tradicional, ou na tradicionalista nossa, ela usa um linguajar muito peculiar. Sabe o peão de estância? É aquele que trabalha lá na estância. Ele mal frequentou uma escola, ele cresceu no lombo do cavalo, ou tratando o bicho, ou plantando, entendeu? Tratando das coisas do interior. E essas pessoas têm um linguajar próprio. E a música tradicionalista e nativista, mais a tradicionalista, ela pegou esse vocabulário e, inclusive, desenvolveu esse vocabulário, tá? E fez letras próprias, que muitas vezes eu toco com alguns artistas e eu mesmo pergunto para eles qual é o significado de determinadas palavras. Agora, tu imagina um paulista, um carioca ou um nordestino tentando entender uma letra dessas. Não vai rolar. A música, essa música, eu acho que ela é feita, talvez intencionalmente, para nós, uma coisa local mesmo. Consumo interno. Consumo interno. E vou te dizer mais, todo o oeste brasileiro consome essa música. Todo esse lado onde o gaúcho foi subindo e cultivando soja e milho, essas coisas, né? Santa Catarina, Paraná, Goiás e tal, tem muitas bandas de baile que vivem tocando para esses lados e vivem muito bem. É um mercado que consome disco, consome bandas de baile, consome shows, né? É um mercado, não é um mercado pequeno não. E hoje eu vejo que até a música sertaneja, por exemplo, Michel Teló e outros, fazem a vaneira e o vaneirão e o chamamé muito inspirados na forma gaúcha, ritmicamente falando, harmonicamente também, mas o linguajar mais brasileiro, entendeu? Aí eu acho que já existe a música gaúcha hoje no Brasil, só que talvez não feita por gaúchos. Talvez o Michel Teló, que é filho de gaúcho, seja o nosso representante mais próximo, né, dessa linguagem para o Brasil. Sim. Só que o gaúcho, ele é um pouco, não sei se ele é um pouco para si, mas eu acho que ele não é tão preocupado em ter que estourar, porque há um mercado grande. Agora, com o sertanejo chegando, talvez se sinta um pouco né, que esse mercado vai consumir mais essa música que é mais fácil de consumir. Sim. Talvez. Mas acho que a música nativista e tradicionalista, ela sempre tem um lugar guardado no coração do gaúcho ou de quem gosta das coisas aqui do sul. Sim. Tem muitos brasileiros que adoram nossa música, curtem e ouvem. Claro, eu acho que a única coisa, o empecilho é a letra, né? Que eles não entendem, mas curtem igual. Exato. Ricardo, além de músico, tu é professor também de música no colégio americano. Isso. Como é que é a tua experiência lá no colégio? Então, eu dou aula já desde 99. De música? De música, no colégio americano. Eu dou aula, comecei no conservatório de música lá e hoje eu dou aula além do conservatório no tempo integral,
onde eu atendo alunos de primeiro a oitavo ano, turmas de 4, 5, 6 alunos, né? E que eu faço trabalho de bateria e de percussão para descontrair o pessoal. E agora teve a apresentação de final de ano, foi fantástico, assim, fiz uma turma de 8, assim, tocar junto, tocaram baião, tocaram, né, ritmos, eu tento inserir os ritmos brasileiros na escola, assim, porque os jovens hoje, incrível, principalmente de uma classe social mais alta, eles ouvem rock, ou só pop, ou só essas coisas meio que vêm aí, né, americanas e tal. E quando entra com uma coisa brasileira, eu tento sempre inserir alguma coisa da nossa cultura, tanto regional aqui, quanto nossos ritmos brasileiros, né? O baião é legal de trabalhar, o samba também. E depois que a rapaziada começa a tocar, cara, tá tudo certo. Então é uma bela experiência. Eu gosto de ser professor, eu dou aula em casa particular também para uma turma. Sim. E dar aula, eu acho que passar o conhecimento é uma das principais coisas que a gente deve fazer quando a gente tem segurança do que faz. Né? E eu acho que agora estou com 52 anos, eu já tenho alguma segurança assim, nessa trajetória minha, né? E eu acho que já é um momento assim, de cuidar bastante, de transmitir algumas coisas que eu aprendi, né, na dança aí, né? Que legal. E me diz uma coisa, a gente que toca baile tem uma questão bem delicada, eu diria, Sim. Que é a questão familiar. Pô. Que final de semana, que tá todo mundo em casa descansando, o cara vai trabalhar. Como é que foi, ou como é que é ainda hoje a história, a relação com a família, assim, a música, a profissão, música e a família? Ok. Eu sou casado há 27 anos, tenho 2 filhos, o Pedro de 16 e a Maria de 9. Sou bem feliz no casamento, né? Bem tranquilo, porque minha esposa, ela é da área da saúde, ela é enfermeira, mas ela também cantava, sempre cantou. Lá em casa, quando ela não trabalha, agora está sempre cantando, e minha filha também já toca piano e canta. Então, o astral, eu acho que a gente tem que passar para a família da gente, assim, essa coisa assim, ó, o que a gente vai fazer quando toca? Por que tu toca num baile? Porque tu leva alegria para as pessoas, não é? E eu tento passar essa alegria dia de semana na minha casa. Quando eu estou trabalhando no final de semana e viajando, dia de semana, segunda-feira, terça-feira, tento fazer uma história lá com a minha filha, que ela gosta de cantar, de tocar as músicas dela, entendeu? A minha esposa já fica junto. Eu acho que a mesma coisa que a gente leva, que é a alegria, né? Quando a gente vai tocar um baile e tal, a gente tem que fazer essa alegria acontecer em casa, para não ter estresse com a família. Eu sempre parti desse princípio. E tem um detalhe muito importante, né? Falar com a esposa, quando a coisa aperta, como agora, final do ano, é o momento que toda mulher fica estressada, porque o marido não para em casa, mas é o momento de colher, né? Isso. E, pô, se a soja tá ali esperando, tu vai dormir, cara? Não, tu vai trabalhar 24 horas, vai colher aquilo ali, se chover, tu vai perder o teu produto, se tu esperou crescer. Né? A gente tá o ano inteiro trabalhando e essa época é a hora de trabalhar e colher. Sim. Então acho que tem que conversar bastante e não perder nada. Inclusive, inserir a família nesse processo. Tá? Mas como eu não toco mais baile, mas eu sei que o baile ele é cansativo. Ele estressa muito, ele é bastante cansativo, mas o baile leva a alegria. Leva a alegria para casa também. Toca em casa. Não é, sabe qual é o problema do músico? Ele só toca no trabalho. Não, tua vida tem que ser música. Quando tá em casa, tu tem que tocar, bicho. Entendeu? Tu tem que ir lá. Eu tô olhando o jogo do meu time lá, o Grêmio, eu tô lá com a tabelinha de estudo lá, baqueta do filho, pô, tu não para com os troços. O gol, qual é o gol? Aí o Tatamama pega a mil, né, cara? Pô, a hora do gol eu vamos embora, né? Quando a coisa tá feia, eu digo, bafo, tô ficando nervoso, esse jogo aqui eu não vou perder, bicho, tá? Eu acho que a música tem que estar dentro da tua casa. Eu acho, se eu posso dar um conselho, é isso, cara. Não faz só profissionalmente. Toca porque tu gosta de tocar. Eu toco porque a minha vida é isso, cara. Eu nasci nisso. Sim, legal. E o estudo? Isso é uma questão que a gente também gosta de abordar. Sim. Hoje, como é que é a questão do estudo hoje
E também, a chefe já falou um pouquinho antes, a importância da leitura, né? Da teoria musical. Sim. Então essas duas questões, a importância da teoria e, os estudos hoje na tua vida. Ah, Gustavo, isso é tudo, assim, para vocês que estão começando aí, pessoal, é o seguinte, ó. Se eu posso dizer uma coisa assim, é o seguinte. Quando eu decidi fazer o que eu estou fazendo, quando eu tinha 19 anos, que eu decidi ser músico, eu já tocava, mas eu não sabia que eu ia ser músico. Eu decidi ser músico numa noite em que um amigo meu botou Jaque de Janete para tocar. Aí, cara, eu ouvi um disco inteiro, eu não ouvia mais os caras falando, os amigos e tal. Terminou o disco, eu levantei, pedi licença para meus amigos, dei um teto. Eu saí para Porto Alegre a caminhar à deriva, no bairro Bonfim. E deu uma coisa muito louca, eu digo, cara, tu é músico, cara. Eu tinha 19 anos, eu tocava desde os 8. Eu digo, cara, tu já perdeu 11 anos da tua vida. 11 anos, eu perdi 11 anos. Só quem tem 19, 11 é quase tudo. Aí, Brasil, né? Sim. Brasil. Aí, eu baixei a cabeça, larguei a faculdade de jornalismo, voltei para casa em Lajeado, larguei Porto Alegre. Estudava das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, e depois eu ouvia disco. E nas quartas-feiras eu ia para Porto Alegre estudar com o Daniel Lima, que toca na OSPA, se aposentou agora há pouco. E ele me ensinou técnica, teoria e a leitura. E aí eu comecei a tocar peças de percussão com o grupo que ele tinha. Inclusive 2 colegas meus hoje são músicos da OSPA, o Jorge e o Guinter. Eu era para ter entrado na OSPA na época, eu não quis, porque não era a minha vibe, não era a minha onda. Eu fui mais cabeça dura ainda, eu podia ter um emprego público, eu não quis, eu escolhi não querer, porque eu disse, não, esse astral aqui é questão de estilo também, né? Eu sempre fui querendo buscar uma coisa mais pessoal, assim. Aí com 21 anos, estudei 2 anos, assim, fincado, e ainda estudava piano também, harmonia. E aí eu voltei a Porto Alegre, foi quando ocorreu de eu acompanhar Adriano Calcanhoto. Então, a questão da importância, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha embasamento teórico, entendeu? Harmônico. Eu podia escrever, eu escrevia... Quando eu tocava baile aqui, eu escrevia as partituras, por exemplo, tinha umas músicas do Phil Collins, do Yes, eu escrevia inteiro, cara, botava umas 5 páginas na frente, tocava baile lendo, fazia esse exercício. Os caras paravam o baile para me ver tocar. Legal. E eu, curtia aquilo ali, sabe? Mesmo tocando baile, não era brincadeira, entendeu? Claro. Porque eu resolvi ser aquilo. Sim. Então, quando você resolve fazer uma coisa, bicho, tem que fazer mesmo. Eu estudei muitos anos depois ainda, estudei, assim, muito tempo. Depois eu toquei na noite um tempo para tocar música brasileira, os estilos brasileiros, porque eu não me sentia à vontade tocando coisa do alemão, né? Não é fácil, né? E tocar naturalmente. Não nasci no meio do samba, entendeu? Sim. Meu pai tocava, mas era alemão tocando samba também. Então não tinha aquela coisa natural. Me meti no meio dos sambistas em Porto Alegre. E hoje, meu estudo é sempre buscar algo que eu possa contribuir com a cena artística e musical do lugar que eu tô ou para o mundo. Não fico descansado assim de tocar um lance legal, sabe? Tocar um lance legal, eu tenho que tocar legal. Tem que ser mais que legal, tem que ser criativo. Às vezes pode ser menos nota, às vezes pode ser nem tocar, às vezes pode ser o silêncio, porque, que nem dizia o meu professor, né, a música não é só feita das notas, é feita do silêncio, das pausas. As pausas é que dão sentido para as notas tocadas. Então, muitas vezes o batera tem que tocar ouvindo os outros, ouvindo para ter ideias, para contribuir com o que os outros estão propondo. Legal. Né? Eu toco sempre assim. Isso é uma cobrança artística minha, porque às vezes diz, o cara nem usou o tatamama, mas para quê? Não precisou, né? Sim. Menos é mais muitas vezes. Então, na verdade, a minha postura hoje não é que eu não estudo muito. Inclusive para esse workshop, peguei uma rotina de estudar de novo, borrachinha, todos os 41 rudimentos, estudar todos, pessoal. Tem que estudar, isso aí tem que ter.
Isso é a base, sem isso aí não vai rolar, entendeu? Sim. E aí, depois tu esquece que tu estudou, e aí tu ouve o som e faz música. A partir daí, tu vai contribuir com a cena. E outra coisa, tem que ouvir muita música, não só ouvir, tentar entender, tem que ler também. E nas viagens, eu não fico parado no hotel. Eu gosto de buscar o que acontece naquele lugar, o que eu posso aprender ali, o que eu posso conhecer, dividir a cena, e eu acho que isso é que tem contribuído, e eu acho que é assim que eu quero viver, né? Daqui pra frente. Cara, no início dos anos 2000 ali, mais ou menos por ali, surgiu um movimento com muita força chamado Che Music. Tá? E deu, no meio tradicionalista, digamos assim, deu uma reviravolta. Hoje, talvez perdeu um pouco de força esse movimento, mas queria que falasse um pouco dessa movimentação toda no cenário musical. Isso aí foi um movimento criado para ver se a música subia, a música gaúcha subia para o Brasil. Né? O gaúcho sempre se preocupou em subir para o Brasil. Né? Quando tu tenta fazer um produto para subir ou para descer ou para ir para cima para os lados, é difícil de dar certo. Né? Se criar, o vaneirão foi modificado, se mudou várias coisas e tal, se tirou a bombacha, se botou calça mais apertada, a coisa virou toda uma mise-en-scène. Eu acredito muito nisso quando tem um grande produtor por trás. Uma pessoa realmente que é expert, sabe? Que sabe o que faz, que saca muito. E eu acho que a gente aqui no Rio Grande do Sul, nós somos um lugar que essa pessoa, ela não existe, na verdade, né? Existem bons produtores, não estou falando que não existem bons produtores, mas esse produtor, para fazer uma música acontecer nacionalmente, um pacote, que acho que foi tentar empacotar a música, fazer um presentinho para uma gravadora abrir e, isso aqui vai dar certo, entendeu? E eu não acredito nunca nisso. Eu acho que os movimentos, eles têm uma naturalidade. A gente hoje está assistindo os sertanejos chegando a 1000, só que se tu olhar a cena que está por trás deles, não é uma coisa só criada. Tem milhares de duplas e artistas em Goiás, em Minas, em São Paulo e Mato Grosso, trabalhando, indo atrás desse sucesso, indo atrás disso, e isso movimenta toda uma cena, e isso é resultado desse movimento, entendeu? Eu acho que o que aconteceu com a Che Music foi tentar fazer isso, mas sem o movimento. Entendeu? O movimento, ele é natural, ele tem que ser natural. As coisas acontecem quando há realmente força naquilo ali. E eu acho que nós não fomos fortes o suficiente, não nos mobilizamos, e para isso dar certo tem que acreditar muito. Qualquer coisa artisticamente para tu fazer e dar certo, tem que acreditar e ter fé, cara, e muita paixão. Dá vida por aquilo. Sim. Tem que insistir também, sabe? Essa coisa de dizer, agora enfraqueceu, desistiu, claro, o cara botou a bombacha de novo. Isso. Parou de ter trabalho, nego, não vai, mas se insistisse, de repente, entendeu? Eu fico pensando, de repente faltou mobilização. Entendi. Ou mais grupos apostarem, talvez. Sim. Ou um produtor também, talvez, né? Isso, alguns, né? Sim. E grana, né? Tem que ter grana para botar isso, né? Para investir. Para investir, Legal. Mas então, historicamente, tu acha que chegou a marcar assim a música gaúcha daqui a 50, 100 anos? Quando forem falar dos ritmos do Rio Grande do Sul, tu acha que vão falar de Che Music? Como é que vai ficar essa questão? Sempre que falar, foi um acidente de percurso. Eu entendo assim. Ritmicamente, pelo menos na minha área, eu entendo como acidente de percurso. Não como se ter se estabelecido e ter contribuído para a cena. Foi uma forçação de barra. Para mim, ao meu tempo foi. Ao meu ver, tá? Sim. Pode alguém dizer, o cara está sendo radical e tal, mas é que eu estava na década de 90 tocando com todo mundo, gravando com todo mundo, e quando surgiu essa cena, eu me lembro muito bem, foi em Passo Fundo, sei até de onde surgiu isso tudo, mas a cena musical, tu não fabrica uma cena assim de uma hora para outra, entende? E se tentou modificar o nome, tudo, né?
E isso não é assim. Isso tem que ter uma coisa natural, né? Sim. Eu acho que a música ela tem que... Ela acontece pela força, pela emoção, pela paixão. Seja o estilo que for, se é bom ou não, não interessa. Né? Mas é que a coisa é forte, daí ela vai. Sim. Legal. E Ricardo, agora tu aboliu não, mas tu agregou ao teu kit de batera vários instrumentos, né? Toca a percuteria, né? Como é que foi para aprender? Já sabia tocar esses instrumentos? Precisou dar uma estudada? Como é que foi essa história? Muito. O bumbo legueiro eu estudo até hoje, cara. Ele é um mistério, porque é um tambor só, né? E a bateria a gente está acostumado a trabalhar com vários, e quando tu foca só num instrumento, o valor que tem cada nota daquilo ali, a linguagem que ele é tocado na Argentina, é muito... A gente toca diferente aqui. Então eu tento sempre focar na origem, né? Mas sem deixar de ser gaúcho ou brasileiro tocando aquilo, entendeu? Então eu enxergo os instrumentos que eu acoplei, que é o cowbell principalmente, para marcar o tempo, todo mundo põe, mas é mais para dar aquela sensação da milonga, ou do deixar a chacareira em dois, é um 6x8, mas pensar em dois. Isso eu ia perguntar depois para ti, a diferença de chacareira, chamamé? O chamamé, ele é bem diferente. Eu penso, os argentinos contam, quando eles vão contar um chamamé, eles contam em dois, eles não contam em três. Né? Chacareira também. Só que antes de ser ritmos, eles são danças. Tem todo um envolvimento cultural nisso, entendeu? As mulheres dançam, o cara tem toda uma... é uma coisa maravilhosa. É como um casal de mestre-sala e porta-bandeira, tem todo aquele movimento, aquele negócio, né? Aquilo é genial, não é? Aquilo é a cara do samba, bicho. Aquilo é a cara do Rio de Janeiro, é o Brasil. Lá em Santiago del Estero é assim, só que com a chacareira. Então, esse lance é muito interessante, cara. Então, eu acho que eu sempre foco para essa base, né, para esse início. E eu tô tocando com o Borges, volta e meia de novo. E então, cara, o Borges respira muito, porque ele é lá de São Luís Gonzaga, ele é da fronteira com a Argentina. Chamameceiro e chacareira na veia. Então, ele respira o verdadeiro aire, né? O ar da coisa mesmo. E eu, estudo isso sempre. Tento, quando eu vou tocar, eu não me preocupo em fazer igual, tá, gente? Quando eu vou tocar, eu toco a música. Se ela é uma chacareira meio chamamessada, cara, eu não penso nisso. Porque eu sempre, quando eu toco uma música, tento fazer o melhor para aquela música. Se ela tá dentro do estilo ou não, eu não sou muito radical nisso não, sabe? Eu acho que a música, ela pede coisas. E aí eu tento entender o que ela me pede e eu coloco, sem me preocupar. Mas quando eu estudo o instrumento. Só que quando eu vou colocar ele, eu não me preocupo se aquele bumbo tem que estar no 2 e no 3, se eu tenho que pensar em dois tempos ou em 6x8. Eu deixo a coisa andar. Mas para isso tem que estar bem estudado, né? Tem que estar firme. Por isso que estuda a origem. Por isso que eu vou estudar o bembe. Quando eu vou tocar um 6x8 ou um 12x8, eu estudo um bembe, que é uma coisa africana, é um ritmo africano, é uma célula africana, que me dá subsídios. Bembe. Bembe. Como é que a África veio parar aqui no Rio Grande do Sul, cara? A África veio parar no Rio Grande do Sul porque é o seguinte, cara, na chacareira e no chamamé, mais na chacareira, o bembe, ele é uma célula africana. Isso aqui, se tu pensar em 6x8, tu tá logo na chacareira, tá? E qualquer ritmo, se tu pegar o samba, ele saiu, o samba nasceu na Bahia, lá no terreiro, entendeu? Tudo tem a África nessa história. E a Espanha e Portugal, a Península Ibérica, foi dominada pelos mouros durante 800 anos da história, entendeu? E depois que os espanhóis nos conquistaram aqui, no outro lado aqui, o que aconteceu? A música africana veio junto com os mouros, entendeu? Já estava dentro, 800 anos já
incrustou Sim. no espanhol aquilo ali, entendeu? Sim, já é dele. Já é dele. Então, para mim, é tudo uma coisa só. Mas a fonte, para mim, é a Mãe África. A África tem todos os subsídios. Se tu quer tocar um jazz, tu tem que pensar nas células africanas, tu tem que pensar na raiz dela. Da onde surgiu aquilo, entendeu? Vem de lá, né? O blues é um lamento, é um 12/8, mas ele, antes de tudo, é um lamento, né? Ele é uma coisa que foi arrancada da tua terra, foi tirado do teu lugar, então é um choro, né, um pedido de socorro, né? E eu acho que a África, ela é incrível como a gente maltrata esse continente, né? Como a gente não vai lá e beija os pés da África e diz assim, gente, pô, deve tanto pra eles, né? Nós devemos tudo, cara, a gente deve tudo. Essa é uma dívida que nós temos eternamente. Eu até acho que nós devemos, quando estivermos bem de grana, ir lá e ajudar, não é só a grana, mas ajudar o africano a se erguer, né? Todos eles, porque existem lugares da África maravilhosos, que estão super bem, né? Mas tem outros que não, então eu também não sei o que é ajudar hoje, porque se tu vai lá, de repente muda a cultura dos caras, né? Isso. Acho que é proteger, né? Deixar que aquilo... Mas que, pô, passar fome não, né? Acho que tem certas coisas certas cenas que podiam sumir, né? Do planeta. Já poderíamos estar lá, né? Sim, não, com certeza. E respeitar os índios aqui brasileiros também, ter o seu espaço, né, cara? E fazer o seu som lá, né? Sim. Por exemplo, Vila Lobos, cara. O Vila Lobos fez o trenzinho caipira inspirado nas viagens que ele fazia nos estudos, que ele foi para a Amazônia, foi para o interior do Brasil conhecer as tribos brasileiras, entendeu? Depois que ele estudou na França. Então ele buscou subsídios para compor. Então eu acho que a importância de buscar a raiz, ainda mais ritmicamente, é simplesmente 100% do nosso trabalho. É beber da fonte, né? É beber da fonte. Que legal. Tu falou em ajuda, e me corrige se eu estiver errado, né? Mas os músicos, nós precisamos de ajuda. Sim. E tu tem ajuda de algumas marcas que te apoiam, te dão todo um suporte. Sim. Queria que tu nos falasse um pouco dessa questão. Sim. Eu tenho uma ajuda maravilhosa da Gretchen, né? Da Sonotec. Tá, vamos falar da Gretchen antes. Uma curiosidade minha. Quando tu chegou com a ideia de percuteria, a Gretchen, essencialmente de bateras, não ficou meio... Como assim? Não foi essa conversa? Porque a parceria, assim, ó, com a Sonotec, né, em Presidente Prudente, em São Paulo, o Norton Vanali, principalmente, ele é batera. E sempre tive uma relação muito aberta com ele, desde o primeiro momento em que a gente fez um acerto. Eu trabalhei 7 anos com ele no início, quando a Gretchen surgiu no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, eu fui um dos escolhidos, ele me deu um apoio legal, peguei 2 bateras e... Não foi free, mas peguei e consegui trabalhar. E depois de 7 anos trabalhando, certo dia, quando eu estava quase mudando, já tinha uma oferta para uma outra, e ele me ligou do nada e disse assim, e aí meu parceiro, a gente está precisando renovar o nosso trabalho, assim, assim. Eu digo, cara, tudo bem, mas só que a gente precisa reconversar, né? Sim. Aí ele disse, não, eu estou te oferecendo realmente um apoio bacana, você escolhe aí o que você está precisando, tá? E a gente se acertou assim, maravilhosamente, fazem 3 anos que aconteceu isso, agora. E encontrei o Norton agora, há pouco. E a questão de tocar percussão junto, ele acha maravilhoso. Encontrei ele agora na Festa da Música, ele não tem... Porque acontece o seguinte, a Gretchen apoia, porque eu toco batera direto também, né? Acabei agora fazendo um trabalho com o Expresso 25, cantando Ivan Lins, com o Ivan Lins cantando junto, fizemos um DVD e um CD que está saindo daqui a pouco, tocando com a Gretchen, entendeu? Aí não estava tocando percussão, tinha percussionista e tal, né? E trabalho com outros artistas, sempre usando as bateras. Hoje estou aqui com uma New Classic, um Bombinho 18, um kit maravilhoso, E a parceria com a Gretchen é muito aberta, muito legal, assim, na pessoa na empresa Sonotec, e o Norton é um cara muito acessível, o Danilo também, muito bom de trabalhar. Essa é batera. Vamos adiante, o que mais aqui? E pratos, eu tenho os pratos Bósforos também, que o Hernan trabalha aqui no Brasil com os pratos, que são da Turquia, né, e é uma empresa menor, né, os turcos não têm aquela mega estrutura, então é uma outra forma que eles trabalham. Só que eu me apaixonei por esses pratos quando eu conheci, quando é que eu
conheci esses pratos, cara? Foi em Porto Alegre, num workshop, exatamente. E aí, com o Mauro Taradian, tá hoje em Los Angeles, tá morando lá, também em Dorset, da Boston. E ele me botou no time, e quando o Hernan veio pra cá, ele trouxe um set de pratos, eu escolhi o meu set. E, cara, então aí os 2 RAID, eu tenho 3 RAID, 2 estão aqui hoje. Não me desfaço por nada daqueles pratos, são assim, ó, é difícil tocar sem eles, entendeu? Sim. É muito difícil. Então eu tenho um grande carinho por essas 2 empresas, assim, com as quais eu trabalho. E, pô, o vínculo é bacana. Tá vindo um set novo aí da Boston agora, que tô esperando, tô curioso. Bom, para quem não veio ao Bateras participar do nosso work, o que perdeu? O que o pessoal de casa que está assistindo aqui o vídeo perdeu no work? Bom, o que perdeu? Sei lá. Perdeu de bater um papo, perdeu de... Eu perdi de ele não estar perto de mim para poder conversar, ou esclarecer alguma dúvida sobre alguma linguagem rítmica, que eu vou trabalhar hoje, essencialmente 4 ritmos, né? Vaneirão, chamamé, chacareira e a milonga, né? E a milonga tem alguns desmembramentos aqui, e eu pretendo trabalhar em cima disso. Talvez vá perder algumas informações, mas que amanhã ou depois posso voltar aqui, quem sabe, né? E vocês estarem aqui presentes, não perder essa oportunidade. E também pretendo dar uma viajada aí por outras cidades do Rio Grande do Sul fazendo isso. E agradeço muito a Bateras School por me pilhou, né, de me preparar para esse dia de hoje. Eu preparei vários arquivos para tocar, principalmente em cima desses ritmos, em cima dessa linguagem. Vou trabalhar a essência de cada um e depois como eu enxergo eles hoje em dia, como eu uso eles no meu dia a dia. Vai perder isso, assim, de assistir aqui. Vai perder bastante. O Ricardo é bastante modesto. Ele chegou aqui hoje de manhã, eu não estava quando ele chegou, né? Eu cheguei mais perto do almoço e a gente teve o prazer de trocar uma ideia já no começo, ali na chegada, e posso dizer pro pessoal que perdeu essa simpatia, essa simplicidade, um cara muito tranquilo, muito acessível, que responde, assim como ele respondeu pra mim aqui, ele respondeu pra gente lá na cozinha, bem tranquilo. Também, né, meu, fazendo um churrasco daqueles, sabe? O cara faz uma carne, meu. Aí o seguinte, não tem como eu responder. Não, eu tava nervoso porque eu ia fazer um churrasco pro cara que mais toca com os Galdério, tudo. Imagina, deve cara. comer um churrasco show de bola por aí. Porra. Pai, que pressão ali, né? Tá 10, meu. Mas tá legal. Ricardo, cara, brigadão agradeço. de verdade pela tua presença, pela tua simpatia. Nós da Bateras School ficamos muito felizes. Legal. Quando a gente começou o grupo de bateras, a gente pensava, o que a gente podia fazer para esse grupo? Aí surgiu a ideia, vamos fazer um work. E um dos primeiros nomes foi o teu. Que legal, obrigado. Mas aí faltava confiança da gente. Será que vamos falar com o cara? Ele vai cobrar muito caro. Não, mas será que ele vai vir aqui? Mas Sim. sabe aquela insegurança? Sim, né? sim. Aí quando, que nem o Diego te pilhou, vamos lá, então vamos. Vamos nessa. E aí a gente se arrepende de não ter chamado antes. Não, mas acho que a parceria é tudo, né? A gente tem que ser parceiro dessas iniciativas que vocês estão fazendo, assim como outras escolas que estão por aí. Gente, troca de informação é tudo. Troca de informação não tem nada mais valioso no mundo que a troca de conhecimento e informação. Né? Não é só pela internet, realmente a coisa pessoal, do tete a tete ali, tu mostrar, tu tá tocando, tu sentir o cara tocar e tu bater um papo, conhecer as pessoas de cada lugar, pra mim é a recompensa principal, assim, porque a vida é isso, cara, a gente vai passar, a nossa arte vai ficar. Isso, é isso que legal. eu desejo, que a minha arte, que a nossa arte aqui, que a gente produz aqui, que siga e que melhora e que avance, né? Que avance, quem sabe a gente vai pro Brasil, né? Vai que, né? Que legal. Então tá, com essa mensagem bem legal do Ricardo, a gente encerra mais essa edição do Batendo um Papo. Peço teu joinha aí, curte o nosso vídeo, assina o canal, tá? E ativa o sininho para receber nossas notificações. Deixa teu comentário, faz contato, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui os contatos também com o Ricardo. E não tem desculpa, faz contato que a gente gosta muito. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço.